Olá, gente! Hoje nós iremos continuar o estudo sobre óptica. A gente já falou sobre princípios da óptica e hoje iremos continuar com espelhos planos. Os seres humanos têm um verdadeiro fascínio pelos espelhos. O mito de Narciso, que adorava admirar a própria imagem refletida na superfície da água, ilustra esse fascínio. Um espelho plano é um sistema óptico, refletor que permite que uma pessoa possa ver sua própria imagem e também a imagem de outros objetos colocados no campo de visão do espelho. Os espelhos planos usados no cotidiano contêm uma placa de vidro coberta por uma fina película de metal, geralmente de prata ou de alumínio, responsável pela reflexão da luz. Para entendermos como se formam as imagens nos espelhos planos, precisamos das leis que regem a reflexão luminosa. Gente, então essa plaquinha de metal ou de que pode ser de alumínio ou de prata, ela é que é responsável pela reflexão da luz. A luz bate nela e volta, ou seja, ela reflete. E esse fascínio dos seres humanos pelos espelhos, desde muitos tempos, né? No Brasil, por exemplo, os índios ficaram fascinados quando viram pela primeira vez os espelhos e trocavam objetos, coisas de grandes valores por espelhos, por exemplo, porque estavam fascinados. Então, continuando aqui, a gente vai conhecer as leis de reflexão para entender melhor como se formam as imagens nos espelhos. A primeira lei da reflexão diz que vamos entender primeiro o que é a reflexão. Eu já até expliquei nas aulas passadas, né? Mas a reflexão, o que acontece? É quando uma luz, por exemplo, incide em um espelho, esse raio de luz incide e ele é refletido. Ou seja, ele não vai passar, ele bate e volta, formando um ângulo entre o raio refletido e o raio incidente e o raio refletido. Então, nesse caso, a gente vai ter que a primeira lei lembrando, quando esse raio ele passa, por exemplo, de um meio para outro aqui, ele vai sofrer uma refração. Quando ele bate e volta, ele sofre uma reflexão. Então, quando a gente tem, pela primeira lei da reflexão, diz o quê? Que o raio incidente, que é esse aqui que entra, aqui que chega, o raio refletido, que é esse que sai, e a reta normal, que é essa daqui, ó, eles estão no mesmo plano. Então, a primeira lei diz isso, que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão no mesmo plano. E a segunda lei diz o quê? Que o ângulo do raio refletido é igual ao ângulo do raio incidente, que é esse aqui, o izinho, é igual ao ângulo do raio refletido. O que prova isso, gente, é a reta normal aqui, ó. Ela está dividindo esse ângulo total aqui ao meio. Se ela está dividindo ao meio, o raio desse ângulo aqui, essa medida desse ângulo aqui vai ser igual à medida desse outro ângulo. Então, essa reflexão é dita como regular ou especular. Por quê? Porque é feita no espelho. A gente tem também outro tipo de reflexão, que é a reflexão difusa. Por exemplo, quando a luz bate num objeto e ele reflete uma luz que vai chegar até os seus olhos, que vai fazer com que você enxergue aquele objeto. Então, a reflexão difusa é esse outro tipo de reflexão que não é feita nos espelhos, por exemplo. Porque no espelho ela volta arrumadinha. Já a difusa, os raios que chegam vêm arrumadinhos e saem bagunçados, por exemplo. Ele não vai sair assim retinho, formando um ângulo arrumadinho, né? Então, ele vai sair bagunçado. Pode ir assim, pode ir voltando. Ele vai sair totalmente bagunçado, que é a reflexão difusa. A formação de imagem no espelho. Como é que acontece a formação de uma imagem? Por exemplo, um objeto, uma lâmpada aqui, ela reflete no espelho, ela bate os raios da luz dessa lâmpada batem no espelho,
o espelho reflete esses raios e chega até o olho do observador. Aqui, a parte de trás, a gente vai ver como se a imagem, a gente vai conseguir ver como se ela estivesse lá atrás do espelho. Lembrando, gente, esses risquinhos aqui quer dizer que é atrás do espelho, tá bom? Essa parte aqui que tem os risquinhos na parte de trás. Então, essa imagem é o prolongamento desses raios refletidos. Ela vai estar lá no prolongamento desses raios refletidos pelo espelho. E lembrando algo muito importante, gente. Essa imagem sempre vai estar a mesma distância, ó, a imagem até o espelho vai ser, a distância da imagem até o espelho vai ser igual à distância do objeto até o espelho. Sempre vai acontecer isso. Sempre a imagem do objeto até o espelho vai ser igual à imagem do espelho até a distância do espelho até a imagem. Deixa eu mostrar para vocês aqui como se faz essa formação, constrói essa imagem. Vamos construir aqui essa imagem, como é que ocorre quando é um ponto, por exemplo, um objeto que está no pontinho. A gente tem, por exemplo, um espelho. Vou colocar esse espelho na cor azul, para ficar melhor, para mais parecido, né? Então, a gente tem um espelho aqui e a gente tem um certo objeto que está mais ou menos aqui. Deixa eu colocar outra cor para a letra aqui. A gente tem um certo objeto aqui. Pronto, esse objeto, ele está aqui, né? E a gente tem um espelho aqui. Como que essa imagem vai ser formada nesse espelho aqui? Lembrando que essa aqui é a parte de trás do espelho. Pronto, a gente tem a parte de trás. Gente, para formar essa imagem no espelho, o que a gente tem que fazer? Primeiro, se o objeto estivesse à frente do espelho, a imagem seria formada aqui embaixo, né? Só que ele não está bem à frente do espelho. Então, quando isso ocorre, o que eu vou fazer? Eu vou prolongar o espelho, aqui, ó, fazer os pontinhos, porque é um prolongamento. Vou prolongar isso aqui. Pronto, prolongamos, agora o objeto está à frente do espelho. Para eu formar essa imagem desse objeto lá do outro lado, eu tenho que medir essa distância aqui, ó, do objeto até o espelho. E vou colocar mais ou menos aqui, não tem como eu medir aqui, mas eu vou colocar mais ou menos a mesma distância. Só que quando você estiver fazendo, você tem que medir com a régua para ficar tudo certinho, para não ter erro. Então, o objeto e aqui a imagem, bolinha, tá bom? Vou colocar aqui a imagem. A distância aqui, ó, do objeto até o espelho tem que ser igual à distância do espelho até a imagem do objeto. Então, aqui essa medida D e aqui a medida D também. Nesse caso aqui, para eu saber mais ou menos como que os raios vêm, se eu tiver um observador, por exemplo, eu tenho um observador aqui. Vou colocar aqui um observador, que é o olho do observador. Deixa eu ver. Observador aqui. Sim, se eu tenho um observador aqui e eu quero saber como esses raios chegam até o olho desse observador, o que eu vou fazer?
vou prolongar aqui, ó, esse que vem da imagem até o olho do observador. E aí a gente vai perceber que é o que ele está conseguindo enxergar lá através do espelho. Só que a gente consegue ver somente porque o objeto refletiu, a luz refletiu no objeto e foi possível a gente ver através disso. Deixa eu apagar aqui, colocar aqui o pincel para ficar mais fácil. Ó, veio do objeto, refletiu no espelho e chegou até o olho do observador. Gente, lembrando, lá atrás do espelho é uma imagem virtual, tá bom? Que fica lá atrás do espelho é a imagem virtual. A imagem real é essa daqui, do objeto. Então, se ela é virtual, é só algo que os meus olhos, meu cérebro está passando para mim, através dos olhos, né? Então, essa parte aqui de trás, ela vai ser pontilhada, ou seja, não é real. Ela está lá por trás do espelho, tá bom? Então, é dessa forma aqui que ocorre. O objeto aqui incide, reflete no espelho e vai até o olho do observador. E aqui a gente vai perceber que, como é um espelho, a gente vai poder dividir bem ao meio aqui, e o raio incidente vai ser igual ao raio refletido, tá certo? Vamos continuar aqui no slide. Deixa eu apagar aqui. Fica mais fácil para quando a gente for usar novamente aqui. Continuando. E quando, gente, quando essa imagem não for um ponto, for algo extenso, né? O que vai acontecer? A gente vai pegar os pontos extremos aqui, ó. Primeiro, medir a distância do objeto até o espelho e medir a distância da imagem até o espelho, tem que ser a mesma. Vou pegar os extremos dessa imagem ou do objeto e vou formar a imagem do outro lado. Por exemplo, a altura do rapaz aqui, ó. Vou medir a cabeça aqui, vai ser a mesma altura aqui da cabeça do outro lado na imagem. Dos pés também, vai ser a mesma. Então, o que acontece? Vou mostrar também outro exemplo aqui. Quando, por exemplo, ocorre muito em provas de aparecer letras, né? Letras para você dizer como é que ela é vista por um espelho. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu tenho um espelho aqui. E tenho uma letra E. Deixa eu fazer. Usando isso aqui é melhor. Vamos fazer a letra F, que é melhor para desenhar aqui. Tem menos pontos. Desenhando aqui esse F. Um pouquinho complicado, mas vai dar certo. Já dá certo. Parece que ficou um pouco grande aqui. Essa parte aqui. Vamos fazer o E mesmo. Já que ficou grande, vamos fazer o E.
fazer o E aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, ficar retinho. Pronto, a gente fez a letra E aqui, eu fiz a letra E, né? Então, para eu saber como é que essa imagem vai ficar lá, eu vou medir o quê? O ponto, por exemplo, vou botar aqui pegar os pontos dessa letra, o ponto 1, por exemplo, aqui. Aqui vai ser o ponto 2, o ponto 3, 4, tá? 4, e a gente tem o ponto 5 aqui embaixo. Vou só colocar um pontinho, que está muito curto o espaço aqui. 4 e o 5 aqui, ó. A gente pode pegar cada pontinho dessa letra e vai medir, por exemplo, desse ponto até o espelho, vai ser o mesmo ponto aqui, ó, até o outro pontinho daqui, que vai ser o ponto 1. Nesse caso, a gente vai fazer aqui, deixa eu apagar bem aqui, que ficou muito... Ó, do ponto 1 até o espelho, a gente mede a distância e coloca aqui, por exemplo. Aqui é o ponto 1. Do ponto 2 até o espelho, a gente mede e vai colocar a distância aqui também, mais ou menos. Do ponto, a gente bota outro pontinho aqui, ó. A gente vai colocar todos os pontinhos para não ter erro. Coloca o outro pontinho aqui. E o outro vai ser mais ou menos aqui, que é o pontinho lá do fundo, que é esse aqui, ó. E depois o de baixo. Quando ligar todos os pontinhos, ó, você vai ter esse pontinho também, liga com o de baixo, com o outro, com esse aqui, ó. Sei que quando você ligar todos os pontinhos, porque não dá para eu desenhar bem aqui, né, gente? Porque fica difícil para desenhar com o mouse, mas quando ligar ele vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Ó, vai ficar o E revertido. Ó, ele vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui com o mouse mesmo, sem... Porque se eu for fazer com as formas vai demorar muito. Então, isso aqui, aí eu vou ligar aqui esses pontinhos de baixo. Vou formar o E aqui. Eita. Vou fazer com isso aqui, que é melhor. Ó, quando ligar os pontos, ele vai formar um E revertido. Gente, invertido é diferente de revertido nesse caso aqui, tá bom? Porque se for invertido, ele vai ficar de ponta cabeça. Revertido, ele fica dessa forma aqui, ó. Vamos fazer aqui. Depois. Pronto, mais ou menos isso. Só que tá fora de escala, né? Porque meu desenho aqui, no caso, eu tô fazendo com o mouse, é muito difícil ele ficar igual. Mas ele vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho e no mesmo tamanho, só que a imagem revertida dessa forma aqui, ó. A gente chama imagem revertida ou enantiomorfa. Vamos continuar aqui. Então, gente, toda imagem gerada por um espelho plano, ela é chamada de imagem virtual. Como por exemplo, se tem no vestibular também, às vezes aparecem questões
que diz assim, como que a palavra, tal palavra vai aparecer no espelho, se for vista pelo espelho. Aí vem, por exemplo, a palavra física, né? Então você tem que saber como que aquela palavra vai ficar quando for vista pelo espelho. É fácil, gente. Você pode escrever no papel, por exemplo, você vai escrever essa palavra no papel e vai olhar o contrário do papel. Quando você olhar o contrário, você vai ver como que o espelho vai mostrar a imagem para você. Ou então você pode inverter letra por letra, reverter, né? Agora a gente vai para a parte de campo visual de um espelho. Campo visual, gente, é a parte que é o que você consegue ver através de um espelho. Por exemplo, eu tenho um observador aqui, ele está olhando para um espelho, não necessariamente ele tem que estar na frente do espelho, porque vocês já perceberam que quando a gente está assim, mais ou menos de lado, assim, com o espelho, você consegue ver alguns objetos espelhados lá do outro lado, né? Então, o campo visual é o que você consegue ver através do espelho. Aqui a gente tem, ó, o campo visual, os raios que são vistos. Aqui, essa parte aqui, ó, essa parte aqui que está entre os extremos do espelho é o campo visual, o campo que você consegue perceber. Eu vou mostrar bem aqui como que a gente pode fazer esse campo visual. Deixa eu fechar e abrir de novo, tem muita... Então, eu tenho um espelho, por exemplo, aqui um espelho, e perto desse espelho eu tenho um objeto. Um certo objeto que não necessariamente tem que estar à frente quer dizer, eu tenho um observador, né? Não necessariamente ele tem que estar à frente do espelho. Então, quando ele não está à frente do espelho, o que vai acontecer? Primeiro eu vou aumentar o plano desse espelho. Ah, lembrando, a parte de trás do espelho é essa aqui, ó. Essa aqui é a parte de trás. Vou aumentar o plano do espelho para o objeto ficar à frente do espelho aqui, ó, em frente ao espelho. Para o observador, quer dizer. O observador ficar em frente ao espelho. Primeira coisa que eu tenho que fazer, o observador tem que ficar em frente ao espelho. Então, eu aumento o plano desse espelho. Pronto. Quando eu aumento, eu vou colocar lá do outro lado o simétrico desse ozinho aqui, ó. Ou seja, a mesma distância daqui para cá, eu tenho que colocar daqui para o simétrico, para a imagem aqui, ó. Imagem, ó, linha. E agora, para eu descobrir o campo visual, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar um raio. Primeiro, deixa eu colocar um pontinho aqui. Um raio que passe por os extremos do espelho. Ou seja, vai ser o campo visual. Então, eu vou pegar um raio aqui que vai passar. Vou começar aqui esse raio. Primeiro, eu quero saber, vou colocar uns pontos para ficar melhor de vocês entenderem. Vou colocar um ponto aqui, ponto 6, por exemplo. Ponto 1 aqui. Esse aqui o 5. Ponto 4 aqui. 3 aqui. 3. 1, 2, 3. Falta o ponto 2. Vou colocar o ponto 2 bem aqui mais ou menos. Pronto. Agora eu quero saber quais desses pontos estão no campo visual desse observador aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma
um raio que vai passar pelos extremos. Eu coloquei aqui essa imagem para quê? Para a gente se basear, pegar o campo, o raio aqui, passa pelo extremo e a gente vai até a imagem lá. Vou puxar um pouquinho mais porque tem que ficar aqui no extremo, tem que passar aqui pelo extremo. E vou puxar aqui, pronto, até lá embaixo. Agora eu vou fazer para o outro extremo, ó. Vou passar aqui, o raio vem aqui, ó, e vai passar do outro extremo até a imagem lá. O campo visual, gente, ó, aqui vem um raio de luz, incide aqui no espelho e chega até os olhos do observador aqui, ó. Tá bom? Ele vem por aqui, ó, e sai aqui, ó. Reflete no espelho e volta aos olhos do observador. Então, esse outro vem por aqui e bate aqui e vai até o observador também. Deixa eu colocar aqui. Ele vai sair por aqui. Só que o campo visual, gente, é só essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, dos extremos do espelho. Tá bom? Então, o campo visual vai ser só essa parte. Deixa eu pintar aqui de vermelho, fazer os risquinhos de vermelho para vocês conseguirem perceber. O campo visual, ó, vai ser essa parte aqui dos extremos do espelho, que está dentro desse extremo. Então, todos esses pontos aqui, ó, que estão dentro dessa parte, eles estão no campo visual. Olha, o 5.5 não está dentro do campo visual, então essa pessoa não conseguiria ver um objeto que estivesse nesse ponto 5. O ponto 6 já dava para saber de cabeça que não dá para ver porque ele está atrás do espelho. Lembrando, gente, que essas linhas aqui atrás do espelho, ela tem que ser pontilhada, tá bom? Porque é a imagem virtual lá atrás. Então aqui, ó, tudo que tiver atrás do espelho aqui de raio é pontilhado. Então, nada que estiver aqui atrás vai ser campo visual. Só a parte da frente aqui que estiver entre os extremos. Então, ponto 1, 2, 3 e 4. O ponto 5 não entrou. Vamos continuar aqui com a parte do campo visual. Quer dizer, agora a gente vai para a translação. Translação de um espelho. Por exemplo, gente, translação, como eu até havia falado para vocês em outra aula, em uma função, por exemplo, eu tenho uma função afim, a translação dessa função no gráfico, eu vou fazer como? Por exemplo, eu tenho um gráfico aqui, ó, o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, e eu tenho o eixo das abscissas, que é o eixo X. Né? E eu tenho uma certa função aqui. Eita, entrou aqui sem querer. O eixo X. E eu tenho uma certa função que vai passar mais ou menos aqui. Agora eu quero a translação dessa função. Se eu quero a translação, eu vou pegar essa função aqui, ó, e posso subir ela aqui, por exemplo. Houve uma translação, ou seja, uma mudança de lugar da função. Então, o mesmo ocorre aqui com os espelhos. Ó, translação de um espelho. Eu tenho um certo objeto aqui, tenho o espelho, a parte de trás dele, tenho a imagem desse objeto. A distância entre o objeto e a imagem aqui, ó, eu tenho do objeto até o espelho é x, e do espelho até a imagem é x. Então, do objeto até a imagem vai ser x mais x, que vai ser 2x. Então, o que ocorre se eu pegar esse espelho e fizer uma translação? Ou seja, mudar ele de lugar um pouquinho, arrastar ele.
O que vai acontecer, gente, é que além do x, vai haver um deslocamento representado pela letra D. E quando você desloca o espelho, consequentemente ele vai ficar uma certa distância, a distância entre o objeto e o espelho vai aumentar. Mas a imagem, ela também vai ter que aumentar. Por quê? Porque a distância do objeto até o espelho é igual à distância do espelho até a imagem. Então, se um aumenta, o outro tem que aumentar da mesma forma, na mesma quantidade de números. Então, a distância aqui vai ser 2D. Por quê? Olha, eu tenho xd mais xd, x mais x dá 2x, d mais d vai dar 2d. Então, o que foi que aumentou aqui nessa distância? Aumentou 2 vezes o deslocamento. O que isso quer dizer, gente? Opa. Se, por exemplo, eu aumentar esse espelho, ele está a uma certa distância de 5 metros, 2 metros. Vamos supor que esteja a uma distância de 2 metros antes de sofrer o deslocamento. E eu afasto ele 3 metros, né? Então, a distância vai ser o quê? 2, primeiro era 2 do objeto, até a imagem vai ficar 4, né? Então, quando eu fizer esse deslocamento de 3, do objeto até aqui vai ser 5, não é 5. Só que do objeto até a imagem eu vou ter mais 5. Então, vai ser 10. Então, vai ser 2 vezes o deslocamento. O que vocês podem... Como a gente pode provar isso na realidade? Como é que ocorre? Você pode pegar um espelho e afastar. Você encosta o espelho aqui em você, no seu rosto, e você vai afastar esse espelho de você. O que vai ocorrer? O espelho vai se afastar a uma certa velocidade. Mas você olhe para a imagem que está no espelho. Você vai perceber que a imagem ela se afasta mais rapidamente do que o espelho se afasta de você. Ou seja, gente, o que acontece? A velocidade com que a imagem se afasta do objeto é o dobro da velocidade com que o espelho se afasta do objeto. Ou seja, a imagem ela se afasta 2 vezes mais rápido de você do que o próprio objeto, que é o espelho, do que o próprio espelho, né? Então, agora a gente vai para a parte de rotação de espelho. O que é uma rotação, gente? É um giro, né? Um certo giro. Então, como que ocorre esse giro? A gente tem, por exemplo, um espelho que ele está assim e ele vai sofrer uma rotação, ele vai ficar um pouco inclinado, que é o que ocorreu aqui. O espelho, essa parte azul, e ele sofre uma inclinação. Ele está reto e ele sofre uma inclinação. Então, o raio refletido sobre uma rotação beta igual a 2α, ou seja, o dobro do ângulo de rotação do espelho. Então, o beta, esse ângulo aqui de rotação aqui, quando você faz essa rotação, o raio refletido ele vai fazer uma rotação de 2 vezes a rotação que você fez aqui, ou seja, o raio refletido vai ser 2 vezes o alfa, ou seja, o ângulo de rotação. A gente tem a associação de espelhos planos e a gente tem aí um exemplo. Por exemplo, quando você chega em uma loja, aí tem o exemplo do cavalinho, né? Entre 2 espelhos, e entre eles forma um certo ângulo, que a gente tem o espelho 1 e o espelho 2, e o objeto que é o cavalinho. E nesse caso aqui, vou mostrar para vocês. Deixa eu fechar isso aqui de novo e abrir outro. Que quando a gente tem, por exemplo, um dos casos mais importantes é quando a gente tem 2 espelhos formando um ângulo de 90 graus. Esse caso aqui, né? O espelho 1 e o espelho 2. E entre eles vai ter o quê? Um certo objeto. Vou colocar ele mais ou menos aqui. Aqui, deixa eu fazer isso aqui.
Quer dizer, eu estou pensando, lembrando aqui como se fossem os eixos X e Y. Aqui são os espelhos, né? Então aqui vai ser a parte de trás do espelho, desse espelho aqui, e esse outro vai ser a parte de trás desse outro espelho, aqui. Eita, aqui ficou. Deixa eu ver. Fazer assim, fica melhor. Pronto. Aqui é a parte de trás do outro espelho. Quando a gente coloca esse objeto aqui, gente, ele vai sofrer uma reflexão aqui, ó. Ele vai, quer dizer, vai formar uma imagem dele nesse espelho aqui, a mesma distância que esse objeto está do espelho. Vou colocar aqui um pontinho. Aqui vai ser a imagem, uma imagem. Aqui vai ser uma das imagens, imagem 1. E ao mesmo tempo que esse espelho vai formar uma imagem, esse outro espelho também vai formar uma imagem à mesma distância. Ó, a gente mede aqui a distância e vai medir agora a distância do espelho até a imagem. Mais ou menos aqui, vocês têm que medir, gente, com a régua, porque aqui fica um pouco complicado de medir. Mas quando vocês forem fazer, vocês meçam. Aqui, pronto. Aí, gente, o que vai acontecer? Quando eu tenho isso aqui, um ângulo de 90 graus, ele vai formar uma imagem aqui para esse espelho e uma imagem para o outro. E esse espelho ainda vai ver essa imagem aqui. Então, o que vai acontecer? Vou prolongar aqui, ó, o espelho. E essa imagem, esse espelho vai formar a imagem da imagem. Ou seja, essa imagem aqui vai dar a mesma distância aqui. Ó. Imagem. Vou parar aqui, ficou muito perto. Imagem 1, imagem da imagem. E aqui também a gente vai prolongar, ó, nesse outro caso aqui, e a gente vai obter também a imagem dessa outra imagem. Que eles vão estar no mesmo ponto, gente, olha. Imagem 1 e imagem 2, imagem da imagem 1 e a imagem da imagem 2 vão estar no mesmo ponto, sobrepostas. E lembrando que quando a imagem, quando um objeto a gente consegue encontrar a imagem dele, essa imagem ela é refletida, né? Ou quer dizer, essa imagem é revertida. Por a imagem ser revertida, ó, essa imagem aqui foi revertida por esse espelho e ela foi revertida pelo outro espelho. E nesse caso aqui, ela foi revertida 2 vezes, então ela vai ser igual à imagem original. Então esse ponto aqui vai ser igual a esse. E o espelho, ele gera essas imagens, essas 3 imagens aqui, porque essa daqui é igual a essa. E vamos continuar bem aqui para vocês entenderem a outra parte. Associação dos espelhos. Sim, e o número de imagens, para a gente saber, o número de imagens é obtido através dessa fórmula aqui, ó, 360 graus dividido por beta menos 1. Gente, quando não estiver em graus na questão, estiver em radianos, você vai colocar no lugar do 360 2π. Por que 2π? Porque 2π é 2 vezes 180, e 2 vezes 180 dá 360. E nesse caso aqui, ó, quando esse n for ímpar, a equação será válida para qualquer posição do objeto, ou seja, em qualquer posição que você colocar o objeto entre aqueles espelhos, essa equação aqui vai ser válida, vai dar certo.
Já para quando esse n for par, o número de imagens for par, a equação será válida apenas se o objeto estiver contido no plano bissetor de B. Ou seja, ele tem que estar equidistante do espelho, tanto do espelho 1 quanto do espelho 2. Ele tem que estar no meio deles aqui. E se esse número não for inteiro, será dado por 360 dividido pelo ângulo e arredondado para o inteiro imediatamente maior. Gente, vamos mostrar que isso é verdadeiro, por exemplo. Para essa figura que a gente viu aqui, ó, a gente vai ver que 360, a fórmula, vamos usar a fórmula. Vou pôr uma vez aqui. N igual a 360 dividido pelo ângulo. O ângulo entre esses espelhos aí, nesse exemplo que eu usei, é de 90 graus, não é? Então, 90 menos 1. 360 dividido por 90, a gente vai ter 4. 4 menos 1 vai dar 3. Então, 4 menos 1 é 3. Então, a quantidade de imagens geradas é igual a 3. Não é isso mesmo, gente? Ó, 1, 2, ou quer dizer, 1, 2, 3. 3 por quê? Por que menos 1, gente? Porque essa imagem é igual a essa. Então, a gente faz menos 1. E é isso. E na maioria dos casos, vai ser um número par para facilitar a vida da gente, né? Deixa eu fechar aqui. E na próxima aula a gente vai falar sobre espelhos esféricos. Bons estudos, pessoal. E é isso. Tchau.